E chegamos ao quinto episódio dessa última temporada de The Boys. E podemos dizer que esse episódio foi o melhor episódio da temporada? O jeito que a história foi estruturada para focar individualmente em cada membro do set, para mim funcionou bem demais. E sem falar dos cameos especiais, né, dos nossos queridos Jared Padalecki e Misha Collins, da saudosa série Supernatural. Eu já sabia pelo teaser que a gente ia ter o episódio dos cameos, e confesso que estava com um pouco de medo de ser só fanservice, ficar só fazendo referência a Supernatural, né, já que a gente estava com os dois atores, 3 no caso, mas felizmente não foi isso. Eles conseguiram encontrar um equilíbrio para contar bem a história e fazer esse fanservice. Eu até vejo esse episódio ser criticado por algumas pessoas por entender que é um pouco filler. É quase mais filler do que o episódio da semana passada. Mas eu acho que, diferente do episódio da semana passada, esse daqui foi muito melhor. Eu fiquei envolvido com todas as tramas aqui. Mas eu também quero a opinião de vocês. Comentem aqui o que vocês acharam do episódio 5. Bem, o episódio foi dividido em segmentos dos personagens. Tivemos a parte da Espoleta, do Black Noir, do Terror, que é o cachorro do Butcher, da Sábia e do Soldier Boy. E embora a história da temporada tecnicamente não tenha avançado, já que eles ainda estão procurando pelo bombástico por causa do V1, o verdadeiro destaque desse capítulo foi avançar as histórias individuais de cada personagem. E a sensação que eu fiquei desse episódio é que, ao focar individualmente 15 minutos num único personagem, deu para avançar mais a história deles do que 2 episódios dessa temporada. O episódio começa com os deslumbres da campanha de marketing da Igreja Democrática da América. A Espoleta está empolgada porque está conseguindo convencer a América de que o Pátria realmente é um profeta, especialmente com as pessoas mais velhas. Só que John realmente não está assim tão empolgado. Tudo lhe incomoda, porque ele percebe que a sua imagem está sendo comparada a Jesus Cristo, como se ele fosse um sucessor, algo que o Pátria odeia. Ele se vê como Deus, não é filho de ninguém. O que é difícil para a Espoleta, que por ser muito religiosa, se esforça ao máximo para agradar o seu chefe e não morrer. E o primeiro segmento do episódio que a gente vai ter é da Espoleta. Ela tenta adiar ao máximo o lançamento da Bíblia do Capitão Pátria. Então, ela recebe uma ligação, que é do padre da sua cidade, o reverendo Dumphrey, que relata estar tendo problemas na sua igreja por conta da Igreja Democrática da América. Um super chamado Louva-a-Deus derreteu um vitral da Maria. O reverendo diz na lata que mesmo que o Capitão Pátria tenha poderes e feitos inacreditáveis, isso não quer dizer que ele é um deus. E a Espoleta lá dentro sabe disso, é só que ela não quer aceitar. E aqui entra o grande dilema que a Espoleta vem enfrentando nessa temporada, que é o dilema de ser fiel à sua religião ou ao Capitão Pátria. A Espoleta da 4ª temporada via que os seus interesses caminhavam junto com o do Pátria pela questão religiosa. Só que com esse novo plano dele, apesar dela tentar dizer que acredita nele como profeta, ela sabe que o Capitão Pátria não é profeta, muito menos Deus. E isso é uma traição à sua crença. E o que eu gostei realmente da parte da Espoleta é que eles vão criar um momento da verdade, um momento decisivo para a Espoleta, onde ela precisa escolher a fé da religião dela ou o amor que ela tem pelo Capitão Pátria. E ela vai escolher o Capitão Pátria, seja porque ela realmente ama o Capitão Pátria, ou porque lá no fundo ela também não quer morrer. Convenhamos que não tinha outro destino para a personagem se não deixar ela morrer. E para mim, fazer com que o episódio final dela fosse ela abdicar da única coisa que ela não tinha abdicado, que no caso era a religião, por causa do Pátria, e aí ela morrer no final, pra mim é o desfecho perfeito para essa personagem. A única morte possível que eu via para essa personagem. Após mais uma jogatina de PlayStation, Espoleta deixa transparecer que não concorda com as ações do Pátria pro Soldier Boy. E fica claro que o Soldier Boy não tá nem aí pro plano do Capitão Pátria, mas ele se incomoda com esse papinho na cama. Como se eles fossem um casal que fica compartilhando sentimentos, sabe? O Soldier Boy não gosta disso. E isso vai acabar selando o destino da Espoleta. Eu gosto também como na cena, o Soldier Boy diz que vai para Los Angeles. E é só depois que eles revelam o que é essa missão em Los Angeles. Eu gosto disso, né? Que é um pedacinho da história, depois a gente vai para um outro pedaço da história, e a gente entende melhor o contexto de uma frase. Mais tarde, Misty se depara com o Ó Pai no quarto do Capitão Pátria,
que estava colocando um novo suprimento de leite. Essa é mais uma prova que a espoleta está sendo substituída e serve como foreshadowing para sua morte. O Opie diz que também adiantou o lançamento da Bíblia do Homelander. E aqui é curioso porque ele não jogou essa informação só por jogar essa informação. Parece que ele jogou essa informação para testar a espoleta, para ver como que seria a reação dela. O Opie é um personagem realmente misterioso até o momento. A teoria que ele está tentando manipular o Capitão Pátria ganha força depois desse episódio. Até porque, mais cedo, é revelado que as doações da igreja estão bombando. Ele está ganhando dinheiro com isso. No outro episódio, a gente viu que ele estava precisando de dinheiro. E talvez esse realmente seja o seu único real interesse: ganhar dinheiro enganando o Capitão Pátria. Então, sim, é mais um episódio que essa teoria ganha força envolvendo o Opie. Esse é o único personagem que a gente não sabe as suas reais intenções até o momento. É que assim, parece que a série tá preparando um plot twist envolvendo esse personagem. E o único plot twist que eu consigo pensar para esse personagem é essa teoria, que ele tava manipulando o Capitão Pátria. Aliás, certo que ele vai morrer pelo Capitão Pátria, né? Nossa, isso tá muito na cara. A questão não é se isso vai acontecer, é quando vai acontecer. Episódio 6, 7, 8, vamos ver. A espoleta consegue escapar sem arranhar sua imagem com o Opie. E a cena seguinte realmente é muito boa. A Vought decide usar o programa da Misty para caluniar o referendo Dumphrey. E pela primeira vez no programa, Espoleta titubeia, mas acaba passando a fake news com sucesso. E em lágrimas. Esse aqui que eu falei que era o momento da verdade dela. É o momento que ela se vende total a Vought ao Capitão Pátria. É quando ela abre mão da sua fé, dos seus amigos, do cara que batizou ela, para ela manter esse status de poder e continuar próxima do Capitão Pátria. E entre fé e Homelander, ela escolhe Homelander. O que também é um pouco irônico, porque realmente, talvez ela realmente seja a única pessoa naquele prédio que amasse o Capitão Pátria de verdade. Mas é só que esse não era o tipo de amor que o Capitão Pátria queria. E aqui termina o segmento da espoleta. Na sequência, a gente tem o segmento do Black Noir. Todo aquele drama do Profundo ter entregado o Stan Edgar ainda está incomodando o Black Noir. Fora do ambiente de trabalho, Nathan está trabalhando numa peça de teatro com um ex-diretor de filmes da Vought. Esse diretor se chama Adam Burke, e para quem não se lembra, já tinha aparecido em outros episódios de outras temporadas. Tudo realmente está indo muito bem. As suas sugestões do personagem são aceitas. Nathan e o diretor até secretamente compartilham o ódio pela mesma pessoa, o Profundo. Black Noir decide seguir as sugestões do diretor de se impor. E no dia seguinte, ele realmente se impõe numa conversa com o Profundo e o Opie. A sugestão do Black Noir é de fingir um milagre ao vivo do Pátria, e que envolveria ele voltar a falar. E eu gostei desse plano dele. É um pouco parecido com o que eu falei até no vídeo da semana passada, né? De fazer um milagre fake na televisão usando os poderes dos supers. Tecnicamente não é o poder do Nathan, né? Mas é bem parecido. Acho que esse plano vai acontecer no episódio da semana que vem, e tô bem empolgado para ver o que eles vão fazer. Quem não gosta nada disso é o Profundo, que decide se vingar. Temos um dos raros momentos da série em que vemos o Deep sem o seu uniforme. Na verdade, eu nem lembro de um episódio que ele não estava usando o uniforme. Se alguém se lembra, comenta aqui. Nathan volta a conversar com o diretor, e o episódio quase entra no momento paródia total. Isso porque, no background, fica tocando uma musiquinha pra lá de melosa forçada, nesse momento de drama. Mas claro que tudo isso faz parte da piada que eles estão fazendo aqui. É forçado, no meu entender, de propósito. Eu não sei dizer se essa cena é genial por eles exporem, né, o clichê de uma forma exagerada e fazer piada em cima disso, ou se é justamente o contrário, deles exporem o clichê e acabar sendo uma cena ridícula. Fica no meio termo, porque tem uma dose de ridículo, mas também é um pouco engraçada. O Profundo mata o diretor de um jeito bem The Boys, né? Ainda vai ter mais um momento clichê engraçado, que é o Adam fazendo o seu discurso emocional de adeus, o que até me lembrou aquela cena do filme do Máscara, que ele finge que tá morrendo e ganha o Oscar na sequência. Pô, eu adoro essa cena do Máscara. Black Noir tenta confrontar Profundo, só que o Homem-Peixe o tem na mão, justamente por causa da peça de teatro, o que coloca Black Noir numa situação perigosa. E aqui chegamos ao terceiro segmento, que é do terror, o cachorro do Billy. E essa parte aqui com certeza contribui um pouco para essa ideia de que foi um episódio bem filler. Mas, mesmo reconhecendo que é bem filler essa parte,
Eu acho que foi muito criativo usar o cachorro, até para dar mais cenas do cachorro, porque a gente nunca tinha visto ele tanto assim, ao mesmo tempo que eles vão mostrando os personagens conversando entre si. Especialmente porque não é tão gratuito como você acha que vai ser, porque o doguinho passa por diversos personagens e vemos eles conversando sobre os seus problemas. Então, embora seja um segmento do terror, o episódio ainda está falando bastante dos garotos. Quando o cachorro acorda, depois de ter mais um de seus sonhos estranhos envolvendo o Capitão Pátria, ele começa sua peregrinação por comida, até porque a Luz Estrela tirou seu brinquedinho do Pátria. Primeiro ele se encontra com o Billy e o Leitinho. Os rapazes estão se preparando para a batalha final. Finalmente entendemos melhor aquela cena do episódio anterior com o Leitinho. Ele realmente entrou no modo suicida, desistiu de tentar continuar a viver e só quer concluir o seu objetivo. Isso é a única coisa que importa. E bem, esse sempre foi o dilema do Leitinho desde a primeira temporada. O quanto que essa missão iria transformar ele num Billy 2.0. Finalmente, nessa temporada, ele tomou a decisão. A questão é ver se ele realmente vai seguir com isso. Se ele vai morrer ou não. É engraçado que o Billy não gosta quando falam desse jeito, sendo que ele é exatamente assim. Depois, o terror se encontra com o francês, que está preparando uma comidinha. O tópico da conversa é sobre a Químico, e como ele jamais irá fazê-la feliz, não de um jeito que ela mereça. E tudo isso é um desdobramento do término da semana passada. E eu sigo com a teoria que eles estão fazendo todo esse drama para no final eles ficarem juntos. A última parte desse segmento é a discussão do Billy com o Huey sobre o que fazer com o V1. O Billy quer destruir tudo para não dar chance para o azar. Já Huey quer pelo menos tentar salvar a Químico e a Luz Estrela. A conversa é interrompida quando o terror quase morre por comer um pedaço de chocolate do francês. Por sorte, Huey age rápido e salva o doguinho. Ufa, ainda bem que não mataram o doguinho, né? Vale lembrar que nas HQs o cachorro morre por um personagem que não tem na série. Pois é, o Garth Ennis é maluco, né? Ele quebrou a única regra universal que não pode ser quebrada, que é não matar um cachorro. E ele foi lá e matou o cachorro. Ah, meu Deus. Após o salvamento, Billy reconhece que foi duro com o Huey e quer dar uma chance ao plano de imunizar as garotas. E agora vamos para o quarto segmento, que é da Sábia. Até o momento, o grande master plan da Sábia era um mistério, e foi finalmente revelado nesse episódio. Aí, ó, como é que pode ser episódio filler se a gente finalmente fica sabendo do master plan da Sábia? Ela ainda não sabe se o Soldier Boy quer matar ou não Capitão Pátria. Por isso, ela elabora um grande plano. Primeiro chama a Ashley para conversar, tomando uns drinks. Ela quer convencer a vice-presidente a ler a mente do Soldier Boy, para saber quais são suas reais intenções. A Sábia se faz de coitadinha, conta histórias tristes da sua avó para convencer a Ashley, mas a mesma percebe que ela está sendo manipulada. E por causa disso que a Sábia vai revelar o seu verdadeiro plano para realmente convencer a Ashley. Ela quer criar a Terceira Guerra Mundial. É isso que ela está orquestrando mesmo, uma guerra entre supers e humanos, enquanto ela está bem segura no seu bunker. E quando tudo terminar, ela poderá ler um livro sem ser incomodada. E eu confesso que fiquei meio decepcionado com esse plano. Quer dizer, eu esperava mais coisa. Até porque esse plano tem um monte de falha. O que ela vai fazer se o vírus se espalhar por toda a atmosfera? Ela vai ficar no bunker pro resto da vida? Então, assim, ó, não me parece ser um plano compatível com a mulher mais inteligente do mundo. Eu esperava uma coisa mais complexa, pelo menos para derrotar o Pátria. A Sábia também convida a Ashley para fazer parte do seu plano. Só que primeiro, ela vai ter que arrancar as informações do Soldier Boy. E aqui chegamos no último segmento do episódio, que é do Soldier Boy. Parece que finalmente o paizão tá entendendo melhor o seu filho, reconhecendo quando ele está chateado, e ele sabe exatamente o que falar para agradá-lo. O Soldier Boy até diz que está devendo um favor pro Capitão Pátria por não tê-lo matado no episódio anterior. Pelo jeito, eles podem se aproximar mesmo. Ele decide ajudar na tentativa de tirar alguma informação do Edgar Stan. E realmente ele consegue, através da boa e velha chantagem. Um tal de Senhor Maratona pode ter o composto V1. Esse super tá em Los Angeles, e é por isso que tanto o Soldier Boy quanto o Pátria vão para lá. E é aqui que começam os cameos e fanservice. O Senhor Maratona é interpretado pelo Jared Padalecki, o nosso Sam do Supernatural. E durante anos a galera ficou especulando
quando que o Jared iria aparecer no The Boys, já que o Dean já tava lá e tinha o showrunner do Supernatural. Era uma questão de tempo até ele aparecer. Por isso que a galera sempre ficou especulando qual personagem que ele iria fazer. Mas não está só ele ali. Também temos Misha Collins, o Anjo Castiel. E tem mais, porque temos os atores da vida real interpretando eles mesmos. Seth Rogen, Kumail Nanjiani, Will Forte e Christopher Mintz. E toda essa parte aqui, esse segmento em Los Angeles, me pegou demais. Eu achei muito engraçado. Basicamente, o Sam, quer dizer, o Maratona, sabe quem pode ter o composto V1, que é o Bombástico, uma informação que a gente já sabia da semana passada. O Maratona era um antigo membro do set, mas foi substituído pelo Trem-Bala após perder uma corrida. Ao longo das temporadas, sempre houve esse mistério de quem seria o Senhor Maratona. E bem, é a última temporada, né? Então ele tem que aparecer. Como o Maratona não é mais um herói, ele se virou fazendo filmes série B, que não são oficiais do universo da Vault. E essa piada também foi boa, hein? Até porque eles citam a Sony. A piada fica 10 vezes melhor com eles citando a Sony, porque a Sony faz exatamente isso com os filmes dos vilões. E tem um cartaz de filme que é do Corredor Fantasma 2. Velocista sobrenatural. Eu não deveria rir dessas coisas, mas eu ri. Enquanto Pátria e Soldier Boy esperam pela chegada do Bombástico, eles precisam também aguentar os comentários dos atores, que não foram capturados pelas forças do Pátria, porque eles são delatores de outros atores. Inclusive, eles citam vários atores que foram presos. Aliás, esse episódio teve um monte de citação a atores e cineastas. Foram citados Jared Leto, Paul Rudd, Aziz, Joaquin Phoenix, Mark Hamill, Jennifer Lawrence, Ben Kingsley, Mary Streep, Kiefer Sutherland, Benedict Cumberbatch e Benedict Wong. E esses dois nomes aí realmente foi uma bela piada. Bem, eles têm o mesmo nome e eles estão no mesmo filme, né? Que é Doutor Estranho. E sim, o ator que faz o Wong tem sobrenome de Wong na vida real. E o nosso Castiel é um super, que tem o poder de mau hálito super poderoso. Acontece que o Sam não tem contato com o Bombástico e fica enrolando o Soldier Boy e o Pátria. Até que, eventualmente, o Pátria se irrita com os comentários dos atores e do Maratona e decide ir embora. É nesse momento que o Castiel usa o seu bafo para fazer com que o Pátria desmaie. Maratona tenta convencer Soldier Boy que é uma boa ideia matar o Pátria nesse momento, mas o pai não consegue matar o filho. Ele mata o Castiel e isso desencadeia uma cena muito engraçada com o Soldier Boy usando os atores como escudo contra o Maratona. E claro que eles não iriam conseguir se segurar e fizeram o Dean matar o Castiel. Depois, Soldier Boy quebra a perna do Maratona. E é basicamente fim de jogo pro Sam, né? Que admite não ter mais o contato do Bombástico, mas acredita sim que ele tem o V1. Ao final, Maratona morre pelo Pátria, que se recupera totalmente do bafo químico. E a cena que a cabeça dele explode ficou muito boa. Eu não vou mostrar aqui, porque bem, YouTube, mas vocês viram aí, né? A cena é muito boa. Agora voltamos pra Torre do 7. O Pátria já sabe que a Espoleta estava jogando videogame com o Soldier Boy. E falando nela, Misty joga fora o seu bonequinho de Jesus, que havia sido citado no início do episódio. É uma bela alusão para a decisão dela de abandonar sua religião para seguir o Pátria. Só que vejam onde que isso vai levá-la, né? A última cena é a Espoleta basicamente fazendo de tudo para não ser morta pelo Pátria. Ela até faz um belo discurso e quase convence o Pátria. Só que quando ela diz que até um Deus precisa ser amado, ela escorrega feio. Porque é aí que o Pátria percebe que ela não vê realmente ele como um deus. E é engraçado que o que realmente vai selar a morte dela é um deslize do jeito que ela falou. Porque ao longo das temporadas, ela sempre foi muito hábil em falar com o Capitão Pátria. Foi assim que ela subiu na carreira na Vault. Mas um dia, né, realmente ela ia errar. E ela errou no momento mais crítico e isso custou a vida dela. E eu achei essa morte muito boa. Tava na hora dela morrer mesmo. As duas mortes que tivemos nessa temporada foram mortes ideais para esses personagens. O Trem-Bala e a Espoleta. Realmente não vejo mortes melhores para cada um deles. Então assim, ó, eu sei que tem uma galera reclamando que foi um episódio filler, que são 2 episódios filler seguidos. Eu entendo completamente, é só que eu achei que o episódio realmente foi muito bom. Para mim, o melhor episódio da temporada até o momento. Minha nota 8. E bem, agora faltam 3 episódios. O 6, o 7 e o 8. Realmente, não dá mais pra enrolar. Agora, gente, eu acho que vai morrer um personagem por episódio. Façam suas apostas. Quem vai morrer no episódio 6?
Sábia? Ashley? Profundo? Alguém do grupo dos garotos? Eu acho que vai ser a Sábia ou a Ashley. Mas galera, essa daqui também é só minha opinião. Por favor, comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse episódio. E no mais, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau! E esse foi o vídeo analisando o episódio 5 de The Boys. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!